Milionário encontra menina sem teto idêntica à sua filha falecida e revela um segredo chocante. Miguel, um bilionário solitário com sua mansão colossal banhada pelas ondas quentes da Bahia, não sabia que seu dia começaria com um impacto tão forte. A dor da perda de Clara, sua filha querida, ainda pulsava como uma ferida aberta. O trágico acidente de carro roubou-lhe não apenas uma filha, mas também a alma. Em meio a todo aquele luxo, a solidão o envolvia como um manto pesado, sufocante. Num dia em que o sol parecia brilhar mais, ele decidiu caminhar pelas ruas da cidade. Foi quando avistou uma menina sem teto, Sofia. A primeira coisa que ele notou foram os cabelos desgrenhados, mas o que o paralisou foi o rosto. Uma imagem tão idêntica à de Clara que um frio percorreu sua espinha. Ele se aproximou, incrédulo, e começou uma conversa. Sofia tinha algo de especial. Mesmo diante das dificuldades, havia um brilho nos olhos dela. Uma resiliência que Miguel não conseguia entender. As palavras saíam de sua boca como uma melodia doce, contrastando com a tristeza que consumia Miguel. A conversa fluiu e a conexão foi instantânea. Você se parece tanto com minha filha, ele se pegou dizendo, sua voz quase falhando. Ela se foi. Os olhos da menina se iluminaram brevemente, mas logo se apagaram, como se um segredo sombrio tivesse se instalado. Entre eles, a dúvida começou a martelar na mente de Miguel. O que havia por trás da alegria inocente de Sofia? Ao longo do dia, ele começou a considerar a ideia de acolhê-la, dar-lhe uma chance que ele próprio não pôde ter. Mas a cada fragmento da vida de Sofia, a dor de Clara parecia ressurgir. Ela mencionava lugares que Miguel conhecia, histórias que faziam eco no seu coração, mas não revelava completamente. Havia um mistério ali, uma ligação inexplicável que o arrastava para mais perto dela, mas também para o abismo de sua própria dor. Foi quando ele percebeu que Sofia não era apenas uma garota sem teto. Havia algo obscuro pairando ao seu redor. Estranhas coincidências permeavam a história dela. Miguel, dividido entre o desejo de protegê-la e o terror de reviver a última vez que sentiu perder alguém, começou a investigar. Mas quanto mais ele cavava, mais as sombras se aproximavam, como se forças ocultas quisessem manter os segredos enterrados. E assim, no meio do caos emocional, a pergunta começava a consumir os pensamentos de Miguel. Até onde ele iria para descobrir as verdades que entrelaçavam suas vidas? A conexão se intensificava, mas o terror da descoberta ameaçava romper aquilo que começava a se transformar em esperança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O aperto no peito de Miguel aumentou enquanto ele olhava para Sofia. A conexão era forte, mas as dúvidas também. Ele queria proteger aquela menina, dar a ela uma vida diferente. Mas...
Se ela não quisesse se afastar da vida nas ruas, e se, no fundo, ela não fosse quem ele achava que era? O dia escurecia e um medo crescente invadia sua mente. Ele precisava saber mais sobre a vida dela. A urgência o levou a fazer perguntas, cada uma mais profunda que a anterior. Sofia, no entanto, parecia hesitar. O brilho em seus olhos se apagava quando ele tocava em certos assuntos. Tem coisas que não posso contar, Senhor Miguel, ela sussurrou, olhando para o chão. Miguel decidiu não esconder mais sua intenção. Sofia, eu quero que você venha morar comigo. Quero que você tenha um lar. O rosto dela se iluminou por um segundo, mas logo o sorriso se desfez. Não posso, sua voz tremia. Por quê? O que está te impedindo? Miguel insistiu. Sofia olhou para o horizonte e algo parecia pesar em seu coração. Ele pôde sentir que havia muito mais naquela menina do que um simples rosto conhecido. Algo aguardava para ser revelado. Então, sem mais aviso, uma explosão ensurdecedora os interrompeu. Miguel levantou a cabeça, o pânico já correndo em suas veias. O céu ficou escuro com a fumaça de um carro que havia batido em uma árvore nas proximidades. As pessoas começaram a correr, gritando. O caos tomou conta da rua de repente. Miguel puxou Sofia para perto, protegendo-a com o corpo. Fique aqui, ele gritou, seu coração disparado. Enquanto esperava que a poeira assente, ele percebeu algo. No meio da multidão, uma figura familiar se destacava. Era uma mulher, com o cabelo cacheado e uma expressão desesperada. Miguel a reconheceu imediatamente. Era seu ex-esposa, Helena. O choque quase o fez desabar. O que ela estava fazendo ali? Sofia, percebendo a tensão, começou a tremer. Senhor Miguel, ela está vindo! A menina parecia pálida, como se visse um fantasma. Helena se aproximou, com um olhar desolado. Miguel, precisamos conversar. A voz dela era baixa e trêmula, cheia de dor. É sobre a Sofia. As palavras delas cortaram o ar como uma faca. O que você sabe sobre ela? Miguel perguntou, a raiva e a confusão fervilhando dentro dele. Por que você nunca mencionou nada? Helena hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Porque é complicado. Ela não é só uma menina sem teto. Miguel, ela é a sua filha. Miguel a encarou, quase sem acreditar. O quê? A realidade daquela declaração lhe atingiu com a força de um trovão. Você está dizendo que Sofia é Clara? Nós? Helena começou, mas no meio do tumulto. A verdade parecia mais distante do que nunca. O olhar de Sofia revelou uma mistura de medo e alívio. Como ela poderia ser Clara? E o que isso significava para Miguel? A estrutura do mundo de Miguel desmoronou diante dele. A dor da perda, a solidão, tudo poderia ter mudado naquele instante. O que ele faria agora? A respiração ficou pesada e a urgência daquela revelação mudava a atmosfera ao seu redor. Miguel sentia que estava à beira de um abismo e a única resposta ainda permaneceu incerta. Enquanto os gritos da multidão ecoavam, ele sabia que tinha que fazer uma escolha. O passado e o futuro colidiam, e dentro dele, um mar de emoções fervia, clamando por uma resolução. O que era real? Quem era Sofia de verdade? O que mais ele não sabia? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. Mas tudo o que ele podia sentir era o vazio de um novo mistério começando a se desenrolar diante dele. Miguel ficou paralisado ao ouvir as palavras de Helena. O que você quer dizer com isso? Como ela pode ser minha filha?
A dúvida cortou seu coração como uma lâmina gélida. Ele olhou para Sofia, que tremia, os olhos cheios de um misto de esperança e terror. O mundo à sua volta desmoronava. Helena hesitou diante do olhar feroz de Miguel, como se as palavras pesadas que estavam prestes a sair de sua boca pudessem quebrar tudo. Miguel, eu não queria te dizer antes, não desse jeito. A verdade é complexa. O pânico crescente em Miguel a fez parar, e ele podia sentir sua respiração ficar cada vez mais rápida, como se as paredes estivessem se fechando. Complexa? Você está falando da minha filha! Como você pôde esconder isso? A voz dele ecoou entre as ruas, chamando a atenção de curiosos. Mas nem ele, nem Helena notaram. Tudo o que existia era o peso daquela revelação. Ela era mais do que você sabe. Quando a Clara desapareceu, eu estava perdida. Não sabia como lidar com a dor. Sofia, ela apareceu em nossas vidas depois. No começo, eu pensei que poderia ser uma nova chance para mim, para nós. As palavras de Helena eram como espinhos, cada uma dele dividindo Miguel em 1000 pedaços. Sofia mordeu o lábio, como se soubesse ti. Um cataclismo estava prestes a acontecer. Sua expressão era de alguém que estava prestes a soltar um segredo. Senhor Miguel, espere! Sua voz estava carregada de sabor amargo. Eu não sou Clara, não sou! Um grito cortou o ar. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhar frenético, apareceu correndo bem no meio da multidão. Sofia! Ela gritou, mas o caos já tinha se instalado. Miguel e Helena a olharam com uníssono. Não. Helena berrou, demonstrando uma mistura de choque e terror. Ela é minha filha! Eu preciso dela! A mulher se aproximou, lágrimas nos olhos enquanto se debatia entre a multidão. A atmosfera mudava rapidamente, a tensão era palpável. As pessoas observavam, murmurando entre si, como se fossem meros espectadores em um show trágico. Miguel sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. A mulher que havia surgido parecia ter saído deste pesadelo, uma sombra de um passado que ele nunca poderia entender. A mão de Sofia passou por seu braço e ela disse quase num sussurro: ela não pode saber. Por que não? O que você está escondendo de nós? Miguel exigiu, sua voz reta, mas o fundo de seu olhar era de desespero. A conexão entre eles parecia se fragmentar, como cristal sob pressão. A mulher estava agora a poucos passos dele. A dor em seus olhos refletia a terrível união entre eles. Você não sabe o que ocorreu? Sofia, ela não tem apenas um passado trágico. O que aconteceu com Clara tem muito a ver com ela. Miguel foi tomado por uma mistura de emoções conflitantes. O nó na garganta aumentava. Do que você está falando? Porque Clara não morreu em um acidente. Sofia, ela é a razão pela qual isso aconteceu. Nós estávamos juntos aquela noite, Miguel. Ela estava comigo e eu deixei que tudo acontecesse. O mundo parou. As pessoas ao redor se calaram, como se o vento houvesse sumido. Miguel sentiu a vida sair de seu corpo. Era como se a terra sob seus pés tivesse sido engolida por um buraco negro. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou, tomada pela sensação de traição e dor profunda. Clara estava tentando me proteger. A mulher gritou, e até mesmo os murmúrios pararam. A verdade ressoou nas paredes da cidade. A revelação que nunca deveria ter sido dita. E agora, tudo parecia estar prestes a ruir. Sofia olhou para Miguel,
Seu semblante já carregado de medos e segredos. Parecia pender entre dois mundos. O que era real agora? O que isso significava para eles? Miguel sentiu o vazio dentro de si crescendo, engolindo cada momento de felicidade que poderia ter existido. Enquanto ele buscava respostas, o terror da revelação ainda se infiltrava no ar ao seu redor. Diante da nova verdade, o passado já não era o que ele pensava. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado. Miguel ficou paralisado ao ouvir as palavras da mulher que clamava por Sofia. O caos ao seu redor parecia esquecer de existir por um segundo, mas o peso da verdade começava a desmoronar tudo. Clara não morreu em um acidente, ecoava na mente dele, mas a confusão só aumentava. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente se aproximou mais. "Eu sou a mãe dela!" gritou sua voz estremecendo de dor. "Eu sou a razão pela qual Clara não voltou para casa aquela noite." Miguel sentiu seu estômago revirar. "O que você quer dizer com isso?" O desespero tomava conta dele. Como ela podia simplesmente aparecer e revelar algo tão devastador? Clara e eu estávamos juntas. Eu deixei Clara fazer o que ela tinha que fazer. E quando ela estava dirigindo, eu não consegui impedir o que aconteceu. A mulher estreitou os olhos, buscando os dele. "Foi um erro. Um pesadelo, e Sofia? Ela é a única parte viva da Clara que ainda existe." Sofia olhou para Miguel com medo e confusão, seu semblante fragilizado. "Não é verdade. Eu não sou Clara, eu sou Sofia." Sua voz era um sussurro perdido na agitação. Miguel sentiu que seu mundo girava. Ele havia encontrado Sofia em ruínas, mas agora tudo ficava mais nebuloso. "Como isso pode ser? O que você está tentando me dizer?" A mulher respirou fundo, tentando manter a calma. "Sofia nasceu da dor de perder Clara. Eu perdi o controle e não consegui ficar longe dela. Fui procurar o meu amor e acabei criando algo mais. Algo que não deveria existir." Miguel se sentiu enjoado. Ele queria entender, mas as palavras não faziam sentido. Tudo se transformava em uma teia de mentiras e verdades, frequentemente intercaladas. "Então, você está dizendo que Sofia é minha filha?" "De um jeito muito mais complicado. Ela é a personificação do que aconteceu. É como se Clara nunca tivesse ido, mas não é Clara. É Sofia. Ela é a minha filha e a sua ao mesmo tempo." Toda a multidão observava, as vozes murmurando em choque. Um homem próximo se inclinou para comentar com a mulher ao lado. "O que será que está acontecendo aqui?" Outros apenas olhavam, com os rostos pálidos, a cena se desenrolando como um filme de terror. Miguel, o coração acelerado, olhou para Sofia, que estava paralisada, como se estivesse dividida entre dois mundos. "Sofia, por que você não sabia disso?" Miguel fez a pergunta, mas era uma faca cravada no peito dele. Ele queria proteger aquela menina, mas a verdade estava dando espaço a um novo terror. Então, algo ainda mais chocante ocorreu. Uma ambulância se aproximou, sirenes gritando, e o espaço tornou-se ainda mais caótico. "Miguel!" alguém gritou. E ele virou para ver um amigo do passado, Daniel, saindo do veículo, pálido e ofegante. "Você precisa ver isso." Antes que Miguel pudesse perguntar, Daniel começou a falar, a voz tremendo.
O acidente foi pior do que pensávamos. O motorista envolvido era uma pessoa que conhecemos. O quê? O que você está dizendo? Miguel sentiu a tensão aumentar, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Era eu. Eu estava lá. Clara não estava sozinha. Ela estava com alguém. E esse alguém, ele não deveria estar dirigindo. Era alguém que você conhece bem, Miguel. A revelação desmoronou. Tudo o que Miguel pensava saber. Ele olhou profundamente nos olhos da mulher. E então, para Sofia. O que mais estava escondido? O que mais havia na sombra daquela noite fatídica? Ele começou a questionar tudo, dúvidas enchendo sua alma. Antes que pudesse processar, a verdade nunca havia sido tão opaca. Todo mundo parecia estar em um ciclo de segredos e dores. E no fundo de seu coração, uma pergunta ecoava incessantemente. Quem realmente era Sofia? Miguel ficou paralisado ao ouvir as palavras da mulher, como se o tempo tivesse parado. A revelação girava em sua cabeça, caindo em sua mente como pedras em um lago profundo, criando ondas cada vez mais turbulentas. Sofia olhou para ele com os olhos cheios de medo, enquanto Helena se contorcia de desespero ao lado. Você não pode estar falando sério! Miguel gritou, a voz trêmula, enquanto a confusão o envolvia. Se Sofia é Clara, e você está dizendo que está viva, então, como isso é possível? O ar parecia pesado. A multidão ao redor, suspensa entre o choque e a curiosidade. Como se estivessem todos respirando pela mesma ferida. A mulher, agora mais perto, soltou um suspiro profundo, triste e cheio de angustiante desespero. Porque Clara não morreu naquela noite, Miguel. Ela foi sequestrada. As palavras saíram como uma flecha, cravando em seu coração e fazendo subir uma onda de angústia. Sequestrada? Como assim? Miguel carregou a incredulidade em cada sílaba. Por que você nunca me disse nada? Por que esconderei isso de mim? A dor e a desconfiança se misturavam como uma tempestade em seu peito. A mulher fechou os olhos por um momento, buscando coragem, porque eu estava com medo. Depois do acidente, a polícia começou a investigar e eu fui ameaçada. Acreditavam que eu tinha algo a ver com o que aconteceu. Mas Sofia, ela é minha conexão com Clara e eu precisava proteger ela. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas agora estamos todos em perigo. A tensão na rua aumentou imediatamente. Murmúrios entre os espectadores tornaram-se mais intensos e Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha. Perigo? O que você quer dizer com isso? Questionou, seu coração palpitando. Foi então que um grito cortou o ar. Miguel, cuidado! A voz de Daniel, seu amigo, ressoou entre a multidão. Antes que ele pudesse perguntar o motivo da exaltação, uma sombra surgiu atrás da mulher. Um homem de olhos penetrantes e sombrios apareceu, com a expressão de quem já havia passado por muito. Ele tinha uma presença ameaçadora e a atmosfera se carregou de tensão. É hora de ir, Maria, ele disse, o tom da voz igual ao de um predador. O olhar que ele lançou para Sofia parecia implacável, como se estivesse já traçando planos terríveis. Em sua mente, pelo olhar de Miguel, a verdade se tornava cada vez mais nítida. Ele estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Você não pode levar ela! Ele gritou, desesperado. Sofia é minha filha! Você não entende, Miguel.
Maria gritou de volta, agora com os olhos cheios de um terror desesperado. Ele não vai parar até que a verdade seja revelada. Ele é o responsável por tudo. O homem então deu um passo à frente. E a tensão da multidão atingiu seu ápice. Se você quer saber a verdade, terá que enfrentá-la, ele disse, uma risada sinistra escapando de seus lábios. E quanto a esta pequena, ela está no centro de tudo isso. Miguel sentiu um nó na garganta, e a realidade começou a se desdobrar diante dele, como um quebra-cabeça montado às pressas. O que você sabe? Miguel exigiu, o coração disparando. O homem não respondeu, mas o olhar dele dizia muito. Que segredo é esse? O que está te ligando a Clara e a minha filha? A urgência estava se transformando em desespero, enquanto os murmúrios da multidão se tornavam uma sinfonia de medo e expectativa. Você, jovem, tem que decidir rapidamente. Acreditar na ilusão ou enfrentar a verdade, ele disse, como se pudesse ver o conflito crescendo dentro de Miguel. E, de repente, a lembrança percorreu a mente de Miguel como um raio. Ele se lembrou de uma conversa antiga de Clara, sobre um projeto que ela estava envolvida, algo que poderia ter mudado suas vidas. E as peças finalmente começaram a se encaixar. Era sobre o quê? O que vocês estavam fazendo? O que aconteceu naquela noite? O homem riu, um riso que ecoou como uma ameaça. Querido Miguel, tudo o que você conhece pode mudar em um instante. Sofia não é só Clara. Ela é a síntese de algo muito mais profundo. Aquilo o atingiu como uma marretada. O que significava isso? O que mais ele deveria saber? Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Miguel se viu puxado para o centro de um mistério sombrio. A verdade estava prestes a vir à tona, mas a ideia de perder Sofia o queimava por dentro. Corações acelerados, mentes confusas. Miguel olhou para Sofia, que estava ali, vulnerável e assustada, enquanto a tempestade de segredos girava ao seu redor. O que mais ele tinha que descobrir? E até onde ele iria para proteger a verdadeira filha, que ele não sabia que tinha até então? O choque estava longe de acabar, e a história estava apenas começando a se desenrolar. Miguel sentiu seu corpo tremer, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. A confusão se transformava em uma tempestade, e cada batida do seu coração soava como um tambor de guerra. Sofia não é apenas uma menina, ela é Clara. A ideia fazia seu estômago revirar. O homem misterioso à sua frente observava, a certeza em seu olhar intensificando o pânico que crescia. Deixe ela em paz! Miguel berrou, sua voz ressoando com um grito em meio ao caos ao redor. Ele se virou para Sofia, buscando a verdade em seu olhar, mas a expressão dela estava perdida, como se estivesse lutando para compreender quem realmente era. Sofia, por favor, me diga que isso não é verdade. Miguel, a verdade é mais complicada do que isso. Maria, a mulher que afirmava ser mãe de Sofia, começou. Mas antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou. O som de sirenes de polícia se aproximando, interrompendo a cena caótica já criada. O homem enigmático, com um sorriso malévolo, olhou para trás, como se estivesse à espera de algo. Está na hora, ele disse quase como se estivesse falando com ele mesmo. Então, num movimento rápido, ele puxou algo do bolso, uma pequena caixa preta. Miguel sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo? Ele gritou, o temor inundando seu ser, antes que o homem pudesse responder. A caixa se abriu com um estalo
e uma nuvem de fumaça densa se espalhou rapidamente, cobrindo tudo ao seu redor. As pessoas começaram a gritar em um misto de pânico e confusão. No meio da turbulência, Miguel percebeu Sofia sendo puxada para longe. Sofia! Ele gritou, estendendo as mãos, mas a fumaça distorceu a visão. Ele lutava contra a maré de pessoas que fugiam, tentando chegar até ela. Os gritos se misturavam com a fumaça, criando um ambiente de pesadelo. E então, tudo mudou em um instante. A fumaça começou a se dissipar, e Miguel teve uma visão clara. Sofia não estava apenas sendo levada. Enquanto ele se esforçava para alcançá-la, a expressão dela mudava. Para sua surpresa, ela sorriu. Um sorriso que parecia distante, quase como se algo a estivesse atraindo. Miguel! Ela gritou, com uma voz diferente, mais firme, cheia de uma estranha segurança. Está tudo bem! A multidão continuava em pânico, mas os olhos de Sofia agora brilhavam de uma maneira que Miguel nunca tinha visto. O que está acontecendo? Ele murmurou, seu coração batendo descontrolado. O que você não entende é que eu não sou só a Clara. Eu sou a resposta para tudo. E você está prestes a descobrir a verdade que mudou nossas vidas. A intensidade na voz dela era quase sobrenatural, como se ela houvesse se transformado diante dele. Miguel estava paralisado. Como essas palavras poderiam vir de uma menina que ele conheceu apenas algumas horas atrás? A fumaça agora se dispersava lentamente, mas em vez de adicionar clareza à cena, parecia mais um véu de mistério. Quem é você realmente? Miguel perguntou, desespero se transformando em uma raiva crescente. Mas antes que ela pudesse responder, os policiais chegaram, cercando o local. Um deles se apontava para o homem misterioso, que não parecia preocupado. Ele começou a retroceder, mas ao mesmo tempo olhou para Miguel com uma expressão que prometia mais revelações. Se você quiser saber a verdade, venha atrás de mim, ele gritou, antes de desaparecer na multidão. Com um último olhar para Sofia, Miguel sentiu uma determinação crescida dentro dele. Ele faria qualquer coisa para descascar essa nova camada de segredos, mesmo que isso significasse enfrentar o que quer que estivesse escondido. Mas o que verdadeiramente se revelaria? Antes que Miguel pudesse se mover, um estrondo sacudiu o chão. Estatísticas e sirenes misturadas geraram um abalo que fez todos se dispersarem em desespero, como se uma bomba tivesse explodido bem naquele momento. E no centro do caos, Sofia olhou para Miguel, com uma expressão que alternava entre esperança e pavor. Você precisa correr! Não podemos ficar aqui! Mas o que significa tudo isso? O que mais estava prestes a surgir na escuridão? Ele precisava saber. Miguel olhou para Sofia, seu coração acelerado. Você precisa correr! Não podemos ficar aqui! A menina gritou, seus olhos brilhando com um misto de determinação e medo. O caos ao redor só aumentava, e ele sentiu uma pressão crescente no peito. O homem sinistro havia desaparecido na multidão, mas seu olhar ainda o perseguia. Espere! Miguel quase implorou. Mas Sofia já estava puxando seu braço, tentando arrastá-lo para longe. O pânico deixou suas pernas pesadas, a desesperança atingindo-o como um golpe. Como uma sombra,
Ele a seguia, os gritos da multidão se misturando ao fundo. Ele queria protegê-la, mas a verdade ainda pairava entre eles, cruel e pesada. Não podemos deixar isso assim! Ele olhou para trás. A cena ainda estava tomando forma, mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma luz intensa explodiu bem em frente a eles. Uma série de flashes iluminou-o local, ofuscando tudo por um segundo. Miguel apertou os olhos e, quando os abriu novamente, viu uma pessoa se destacava diante da fumaça. Olhos conhecidos, o mesmo tom de cabelo, mas a cara pelo tempo. E então ele entendeu. Era Clara. Não como a filha que ele perdera, mas outra pessoa. Sofia! O grito de Miguel foi desesperado. O que está acontecendo? Eu não sei. Sofia sussurrou, olhando para Miguel com os olhos enormes. A figura diante deles, com um semblante tão familiar, se aproximava. Mas não era Clara, e sim uma mulher que parecia uma versão mais velha e destruída dela. Você precisa saber a verdade! Ela começou, sua voz trêmula e desesperada. Não somos quem você pensa. Eu sou a verdadeira Clara! Miguel sentiu seu coração congelar. O que você quer dizer com isso? Como você pode ser Clara? A confusão invadiu sua mente, como se ele estivesse em um pesadelo que não conseguia escapar. Eu não morri. Fui sequestrada para encobrir algo muito maior. As palavras dela saíram em um vapor de angústia. Sofia, ela é uma parte de mim. Linhas do tempo se cruzaram. E o que você vê é uma versão fragmentada do que realmente aconteceu. Clara, a minha outra metade, está dentro dela. E agora? Precisamos de você. Miguel olhou para Sofia, que estava trêmula, um nó se formando na garganta dele. Você está falando sério? O que quer dizer? Fui mantida escondida, a mulher prosseguiu. Sua voz entrecortada. Eu não pude voltar. E se você não agir agora, tudo estará perdido. Ele quer Sofia. Um grito agudo cortou o ar, e a imagem do homem sinistro reapareceu, agora mais próximo, cercado por figuras sombrias que pareciam ser seus capangas. Maria, você não devia ter voltado! Ele gritou, com um sorriso que não escondia as intenções doentias. Miguel, eles estão vindo por nós! Clara gritou, enquanto Sofia se encostava a ele, o olhar de pânico refletindo a desordem ao redor. Quem é esse homem? O que ele quer com você? Miguel questionou, sua voz cheia de medo e confusão. A realidade se girava em torno deles, e Miguel lutava para entender como tudo havia se entrelaçado dessa forma. A verdade é que todos estão ligados a esse passado violento. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Clara quase chorou. Foi um plano! E Sofia, ela é a chave! A última frase ecoou em seus ouvidos, fazendo seu sangue ferver. Do que você está falando? Que plano? Eu não posso explicar agora. Precisamos ir, Clara implorou, mas a tensão estava tão alta que Miguel sentia como se a qualquer momento tudo fosse desmoronar. E então a realidade desabou. O homem se lançou na direção deles. E Miguel, em um impulso desesperado, puxou Sofia para perto, seus instintos superando a razão. A cada passo do homem, a verdade se tornava mais nítida. A narrativa emaranhada de suas vidas começando a se revelar. Mas as respostas ainda estavam longe. As últimas palavras que Clara lançou, antes de algo a impedir, eram um aviso insuportável. Todo o caos que se desenrolava era apenas o começo de algo muito mais profundo. O que realmente era Sofia? E que segredos eles estavam prestes a enfrentar? Como o homem se aproximando,
Miguel tinha que fazer uma escolha: salvar quem e o que mais amava, ou enfrentar a verdade ameaçadora da qual ele mal tinha consciência. Miguel se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A verdadeira Clara? Ele quase sussurrou, cercado pelo caos que se desenrolava ao seu redor. Mas as palavras ecoavam em sua mente como um tambor. Sofia estava ali, seu olhar de confusão misturado a uma determinação que ele nunca tinha visto antes. O homem que tinha surgido, aquela figura sombria, parecia se divertir. Precisamos correr! Clara gritou enquanto o homem se aproximava, a expressão dele revelando um controle aterrador sobre a situação. Ela olhou para Miguel. Confie em mim, não é o que você pensa. Miguel começou a mover os pés, suas pernas pesadas de emoções conflitantes. Sofia estava tremendo. Ao seu lado, o beijo frio do medo os envolvia. Mas a verdade ecoava em sua mente. O que você quer dizer com a verdadeira Clara? Como isso é possível? Ele questionou, ainda sem acreditar. Miguel, eu sou a Clara que você conheceu. O que aconteceu foi uma experiência que saiu do controle. A voz dela tremia, mas havia uma sinceridade que o fez hesitar. No entanto, tudo mudou em um segundo. Um estrondo ensurdecedor ressoou ao redor deles. Um carro capotou perto, espalhando caos. As pessoas gritaram e correram. E em meio à fumaça, algo no olhar de Sofia parecia brilhar. Então, sem aviso, ela pulou na frente de Miguel. A respiração acelerada! Não, não, não! Ela gritou. Havia desgosto em sua voz. Miguel tentou puxá-la de volta, mas a conexão deles parecia uma sombra, escapando de suas mãos. O que está acontecendo? Ele quase berrou, a confusão transbordando. E foi nesse momento que ele viu. A luz que emanava de Sofia se convulsionou, transformando-se em uma tempestade de cores e sombras. O espaço ao redor delas pareceu distorcer, como se o tempo estivesse dobrando. Clara olhou com horror. Não, Sofia! Você não pode fazer isso! Demorou apenas um instante, mas a transformação foi surreal. Sofia começou a se desintegrar em feixes de luz e sombras, o corpo dela parecendo se desfazer. Foi como se seu ser estivesse se fragmentando e Miguel sentiu o coração bater como um tambor de guerra. Sofia! Ele gritou, estendendo a mão, em desespero. E então a reviravolta aconteceu. Os fragmentos de luz que saíam de Sofia começaram a se juntar de volta, mas não como uma menina comum. O que emergiu não era Sofia, era Clara. Miguel paralisou. O que está acontecendo? A dúvida tomou conta dele. A Clara diante dele era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Havia uma aura sobre ela, algo que estava além do entendimento humano. Sei quem é você. Sua voz falhou. Ela olhou nos olhos dele e havia algo de profundo ali. Eu sou o resultado de uma escolha. Uma escolha que foi feita no passado e que agora você tem que fazer também. Clara olhou para Miguel. O seu semblante era mais maduro, mais consciente. Sofia era um fragmento, uma parte de mim. Agora tudo se juntou. O homem que havia se aproximado riu, mas não era um riso de alegria. Era uma ameaça. Vocês não têm ideia do que acabaram de liberar. Ele avançou, o olhar gleeful, quase como se quisesse devorar o que estava diante dele. A multidão ao redor ficou em choque, murmurando confusa.
Miguel conseguiu ver o reflexo de terror nos rostos dos que estavam próximos. O caos se intensificava. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo. Mas tudo parecia distante. Para Miguel, o mundo se tornava vácuo. Sofia, Clara, os nomes saíam de seus lábios, mas nenhuma dessas realidades parecia real. Por que isso está acontecendo? Que escolha! A tensão era palpável, como tensão elétrica no ar. A qualquer momento, uma explosão poderia ocorrer. Clara deu um passo à frente. Você precisa decidir, Miguel, se você aceita a verdade ou se deixa que o passado continue a moldar nosso futuro. Antes que ele pudesse responder, algo estourou. A estrutura de um prédio próximo desmoronou. O chão tremeu sob eles, e na fração de segundo em que viu tudo desmoronar, entendeu que estava no meio de algo muito mais profundo. Ele precisaria enfrentar isso. E no olhar de Clara, uma nova esperança se acendeu, mas também uma sombra. Qual seria o custo dessa esperança? Não podemos ficar aqui, Miguel disse, pegando a mão de Clara. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Mas no fundo, a pergunta mais horrível ainda ecoava em seu coração. A quem devemos realmente confiar neste novo jogo de sombras e luz? Miguel se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A verdadeira Clara? Ele quase sussurrou, cercado pelo caos que se desenrolava ao seu redor. Mas as palavras ecoavam em sua mente como um tambor. Sofia estava ali, seu olhar de confusão misturado a uma determinação que ele nunca tenha visto antes. O homem que tinha surgido, aquela figura sombria, parecia se divertir. Precisamos correr, Clara gritou, enquanto o homem se aproximava, a expressão dele revelando um controle aterrador sobre a situação. Ela olhou para Miguel. Confie em mim. Não é o que você pensa. Miguel começou a mover os pés, suas pernas pesadas de emoções conflitantes. Sofia estava tremendo ao seu lado. O beijo frio do medo os envolvia. Mas a verdade ecoava em sua mente. O que você quer dizer com a verdadeira Clara? Como isso é possível? Ele questionou, ainda sem acreditar. Miguel, eu sou a Clara que você conheceu. O que aconteceu foi uma experiência que saiu do controle. A voz dela tremia, mas havia uma sinceridade que o fez hesitar. No entanto, tudo mudou em um segundo. Um estrondo ensurdecedor ressoou ao redor deles. Um carro capotou perto, espalhando caos. As pessoas gritaram e correram. E em meio à fumaça, algo no olhar de Sofia parecia brilhar. Então, sem aviso, ela pulou na frente de Miguel, a respiração acelerada. Não, não, não! Ela gritou. Havia desgosto em sua voz. Miguel tentou puxá-la de volta, mas a conexão deles parecia uma sombra escapando de suas mãos. O que está acontecendo? Ele quase berrou, a confusão transbordando. E foi nesse momento que ele viu. A luz que emanava de Sofia se convulsionou, transformando-se em uma tempestade de cores e sombras. O espaço ao redor delas pareceu distorcer, como se o tempo estivesse dobrando. Clara olhou com horror. Não, Sofia! Você não pode fazer isso! Demorou apenas um instante, mas a transformação foi surreal. Sofia começou a se desintegrar em feixes de luz e sombras, o corpo dela parecendo se desfazer. Foi como se seu ser estivesse se fragmentando, e Miguel sentiu o coração bater como um tambor de guerra. Sofia! Ele gritou, estendendo a mão, em desespero. E então a reviravolta aconteceu. Uma explosão,
Uma onda de energia pura sacudiu o ar, e uma luz tão brilhante a ponto de cegar tomou conta do lugar. O homem, que parecia tão seguro, foi jogado para trás, como se uma força invisível o empurrasse. O chão tremeu novamente e Miguel sentiu o pânico crescendo. Quando a luz finalmente diminuiu, uma figura apareceu no centro do que antes era Sofia. Era Clara, mas algo estava diferente. Ela não parecia mais o mesmo rosto familiar. Uma ausência de humanidade em seus olhos. Miguel não conseguiu processar. "O que você fez?" gritou, quase perdido em seu desespero. "Não fui eu", Clara respondeu, sua voz soando distante. "Sofia não era apenas um fragmento de mim. Ela era uma parte crucial de algo muito maior. Uma escolha. Você não sabe o que ela representa." O homem soturno se levantou, seu olhar cheio de raiva e desespero. "Você não deveria ter feito isso. Agora ela está fora do meu controle." Ele se virou rapidamente, o rosto contorcido em fúria. A multidão, agora em pânico total, olhava espantada. Murmúrios se espalharam, pessoas tentando entender e interpretar o que estava acontecendo. "Ela é uma ameaça! Não a deixem escapar!" o homem ordenou. Mas o que Miguel viu em Clara era aterrador. Ela começou a levitar, cercada por uma aura brilhante, mas seu rosto estava sombrio e frio. "Você tem que decidir, Miguel", Clara disse, a voz se desvanecendo em ecos. "O que você vai fazer? A escolha não é só sobre nós." Miguel sentiu o coração gelar. "Escolher o quê?" ele gritou, o medo pulsando em sua voz. A verdade, o que ele acabara de descobrir, também parecia mais sinistra do que antes. Uma parte de Sofia estava de volta, mas Clara tinha se transformado em algo que ele não reconhecia mais. E quando ele olhou novamente, viu algo que o fez congelar. Clara tinha algo em mãos, uma pequena caixa preta, semelhante à que o homem havia soltado antes. "Não! Isso é o que ele quer!" gritou Miguel. Mas não havia mais tempo. Clara abriu a caixa, revelando uma escuridão que parecia engolir a luz ao seu redor. Tudo estava prestes a mudar, e ele sabia. As consequências seriam devastadoras. Então um grito ecoou. Era o homem, seu corpo convulsionando. "Não, não! Você não pode fazer isso!" E então a luz da caixa explodiu, envolveu tudo, e Miguel se viu mergulhado em um vácuo total. "Clara! Sofia!" ele gritou, mas não havia resposta. O chão desapareceu, e a única coisa que restou foi um eco sinistro. E no meio desse desespero, a questão mais aterradora se formou em sua mente. Quem realmente era Clara agora? E o que ele havia perdido para sempre? Miguel estava mergulhado em um caos de emoções. A luz que emanava da caixa se dissipava lentamente, enquanto Clara, agora revelada, flutuava diante dele. As memórias de Clara se misturavam com a realidade de Sofia e ele estava perdido. "O que você fez? Você se tornou uma força que não entende!" ele gritou, impotente, enquanto a tensão se intensificava. "Eu fiz o que precisava para que a verdade seja revelada." Clara respondeu, sua voz ecoando, mas distante, como se um muro invisível o separasse. O homem sombrio, enfurecido, começava a se recuperar. "Essa não é a última palavra. O que você começou não pode ser desfeito", ele rosnou. Miguel olhou ao redor. O pânico da multidão
se transformava em guetos de desespero à medida que as sombras se aproximavam. Era uma luta contra o tempo. Precisamos agir. Sofia, Clara, o que está em jogo aqui? Clara olhou nos olhos de Miguel, a intensidade de sua expressão revelando a profundidade da dor e do amor. Miguel, você é a chave. Se você escolher se unir a mim, podemos acabar com isso de uma vez por todas. Precisamos lutar juntos. Mas algo os separava. O homem sinistro destacou-se. Sua presença era ameaçadora como uma tempestade. Vocês não sabem com quem estão lidando. A verdade pode ser mais destrutiva do que a mentira. Ele avançou, e Miguel poderia sentir o impacto de suas palavras. Não estamos com medo de você, Miguel gritou. Sentiu a coragem começando a nascer dentro dele, e no impulso, ele se lançou em direção a Clara, decidindo confiar na escolha que sua batida de coração mais profunda já o levou a fazer. Uma luz ofuscante rompeu entre eles, e ele sentiu uma onda de calor. Venha, Miguel, Clara clamou, sua voz agora poderosa e clara. Ele estendeu a mão, e ao tocá-la, um sentimento quente e acolhedor o envolveu. O homem gritou, mas suas palavras se perderam, à medida que a luz da conexão deles começava a neutralizar as sombras ao redor. Era como se forças opostas se colidissem, e a verdade finalmente começasse a emergir. Estamos juntos, Miguel declarou, sentindo o peso do passado desaparecer, se desvanecendo. E em um momento de pura intensidade, Clara virou-se para Miguel, o olhar cheio de determinação. Vamos terminar isso agora. O que começou pode ser mudado. A caixa que antes ameaçava, agora emitia um brilho esperançoso. As sombras começaram a recuar, derrotadas pela luz que os dois juntos emanavam. Vocês não podem! O homem gritava, mas já não havia poder em sua voz. A realidade se tornava novamente clara, como um novo dia surgindo após a tempestade. Então, uma calma profunda sobreveio. Miguel olhou para Clara e para Sofia, que finalmente se revelou. Uma nova perspectiva brilhava em seus olhos. Eles estavam juntos agora, mais fortes do que nunca, e o fardo pesado do passado começava a se dissipar. Tudo se transformou numa luz cálida, a conexão entre eles guiando o caminho. Clara sorriu e, embora o futuro ainda fosse incerto, havia nova esperança. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso.